vocês Pensando Família. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pensando Família no ar. Nós estamos aqui hoje falando com o pastor Felipe Tim, pastor da comunidade São João, comunidade luterana aqui de Santa Rosa. E nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino confirmatório. Nada melhor do que dentro desse contexto de uma escola confessional. E vocês que também acompanham o nosso programa já perceberam que temos aqui um cunho bastante voltado para a religiosidade, para os princípios bíblicos, os valores tradicionais da família, e aqui falando sobre aquela ideia da catequese, do ensino confirmatório, né, da instrução. Cada religião, cada denominação chama do nome diferente. Tudo bem, pastor Felipe? Tudo bem, é um prazer estar conversando com vocês sobre esse assunto, um tema tão importante. Eu creio que é um tema também muito assim levado a sério dentro das famílias, né? Afinal de contas, a maioria das famílias busca também esse tipo de ensino e acha importante, né? Quando a gente fala sobre ensino confirmatório, parece até, e eu já vi isso acontecer, de que os pais não conseguem levar a criança para a confirmação, para a doutrina, né, que se chama, na igreja luterana mais comum chamar de doutrina, enquanto ele tem lá seus 12 até 14 anos. E o que acontece? Espera fazer lá seus 19, 18, 19 e faz instrução de adultos quando precisa, ou quando vai, de alguma forma, precisar comprovar. A Igreja Católica precisa que tenha ali a primeira comunhão para ser padrinho de batismo, para fazer casamento ou algo nesse sentido. E existe quase que um descaso. Na tua opinião, pastor, assim, para a gente trazer esse assunto para as pessoas de casa, o ensino confirmatório, ele ainda é relevante dentro de casa, né, junto com as famílias? Eu vejo sobre um prisma mais amplo, né, porque tudo começa na instituição do batismo. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, fazei discípulos, né, o imperativo de Cristo, fazei discípulos, aí vem os verbos auxiliares, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando criança. E ensinando. Olha aí. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aquela promessa bonita, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então eu creio que o ensino confirmatório ele também está voltado para o batismo, né? O batismo faz parte desse processo, por isso que nós chamamos de confirmação. Até essa questão do termo, fala um pouco o que significa confirmação, porque quando a gente vê na Igreja Católica é a primeira comunhão, é a crisma, né? Na nossa Igreja Luterana mais tradicional tem a palavra confirmação, mas é a confirmação do quê? Os católicos geralmente eles usam os termos derivados do latim, né? Por isso que às vezes muda até a questão do próprio Pai Nosso, né? Mas nós luteranos, nós chamamos de ensino confirmatório ou rito de confirmação, porque é o momento em que as crianças, adolescentes ali já, né, professam com a própria boca aquilo que foi respondido pelos padrinhos e pais no dia do seu batismo. Certo. Né? Porque nós temos o costume, a nossa doutrina sobre o batismo, nós entendemos que as crianças podem e devem ser batizadas. Então, naquele momento, quem responde no lugar delas são os pais e padrinhos. Exato. E ali elas recebem a fé vinda do Espírito Santo, a fé em Cristo Jesus. Então, no dia da confirmação, a criança está confirmando aquilo que ela recebeu no batismo, com a própria boca, está professando a sua fé em Cristo, né? Então, assim, o ensino confirmatório, ele é, na verdade, algo que ainda faz parte da vida batismal. O batismo, ele não é um rito que fica no passado, ele tem que gerar frutos, né? E como Jesus nos mostra ali em Mateus 28, este é o ensino. O ensino da palavra de Deus para crianças, né? E por isso que a mentalidade em torno da confirmação, do ensino confirmatório, tem que vir a partir do próprio batismo, né? Então, os pais que não levam
em conta o discipulado, né, os pais que não acham importante a criança crescer no ensino da palavra de Deus, eles também não acham importante o batismo. Pois é uma questão bem tradicional para algumas famílias. Isso. Tem que batizar, senão, né, parece que não está completo alguma coisa ou que Deus não vai abençoar. Aí no fim das contas, quando é a parte da criança se responsabilizar ou tomar conhecimento daquilo tudo que ela foi introduzida na fé cristã através da ação do Espírito Santo no batismo, e ela agora vai ter consciência disso, tá, mas então não precisa? Então bem interessante essa tua reflexão. Negligenciar o ensino confirmatório é também negligenciar o batismo. A fé que recebeu no batismo. A fé que recebeu no batismo. Porque nós somos discípulos de Jesus, né? Então existe a preocupação do batismo ali no momento da criança, mas muitos pais enxergam aquilo apenas como um rito que fica no passado, né? Às vezes até algo social, né? Não sei, para tirar foto, né? Mas não é isso, o batismo é uma nova vida, né? E se você quer batizar o seu filho, se você traz ele diante de Deus, você também tem que assumir a responsabilidade de continuar ensinando ele, porque antes de tudo, você tem que ser um discípulo de Cristo e levar esse discipulado adiante para as próximas gerações, né? Como a própria Bíblia sempre coloca isso, né? De geração em geração. E pensando nisso, que bom que tem os pastores para fazer essa parte do ensino confirmatório, né? Estou aqui falando em forma de brincadeira, né? Porque não é assim que se deve pensar, com certeza, porque existe o pensamento dentro de muitas famílias de que agora a criança está na idade de fazer o ensino confirmatório, já está aprontando todas, então leva lá para o pastor ver se ele dá um jeito. Existe uma terceirização, a gente pode dizer assim, dos ensinamentos bíblicos, dos valores cristãos, da palavra de Deus, delegado aos pastores, à igreja. Agora dá um jeito essa criança, porque depois que ele fizer a confirmação, ele vai virar gente. Claro, eu estou exagerando nos termos, porque existe o oposto, gente que leva muito a sério, que faz um uso bem adequado do espaço da igreja, que é o ensino confirmatório, né, com um reforço, vamos dizer assim, uma confirmação daquela fé lá adquirida no batismo. Mas quando a gente olha para essa questão, é possível ensinar essas verdades bíblicas também dentro de casa? Não fica só lá para o pastor fazer, né? Exatamente. Se a família que tem uma má compreensão a respeito do batismo e do discipulado, ela também vai ter uma má compreensão a respeito da confirmação. E às vezes essa ideia de que agora meu filho tem que aprender alguma coisa sobre Deus, então eu vou levar lá para o pastor fazer. Isso é literalmente, como você disse, uma terceirização. Mas, diante de Deus, existe o quarto mandamento. É também papel dos pais ensinar os seus filhos. O quarto mandamento é legal quando se usa nesse ponto, né? Porque os pais são espelhos de Deus para os seus filhos. Se até aquele momento os pais não ensinaram nada sobre Deus e terceirizaram isso para os pastores, podemos até dizer que Deus também vai responsabilizar os pais devido a isso, né? Sim. E nesse sentido, às vezes a gente tem que primeiro converter os pais, depois os filhos. Isso é uma das coisas que a gente vê quando faz um batizado, curso de padrinhos e curso, né, para os pais, entender o que está sendo feito ali. No ensino confirmatório, quase que precisava, né, fazer um curso de pais, de confirmandos, para eles entenderem o compromisso que é a confirmação. E assim, nós como pastores, nós sempre deixamos isso bem claro, né? Mas infelizmente no contexto da igreja é muito comum a gente ver muitas famílias trazendo os filhos, porque assim como é um costume o batismo, é um costume a confirmação. Tá na hora de fazer. Só que a idade da confirmação é justamente um momento em que a criança já tem uma base, né? Já sabe ler, já sabe escrever, já tem um entendimento sobre muitas coisas. E ali a gente pode então aplicar também um ensino mais sólido, né? Assim como é na nossa vida corporal, a gente recém-nascido não pode comer churrasco, né? A gente tem que tomar leite materno, né? Isso. Então a fé também ela precisa evoluir nesse sentido, no conhecimento bíblico, etc. E a confirmação é para isso, né?
até pensando no nosso catecismo, que é o livro aplicado dentro da confirmação, né? O catecismo foi escrito pensando nisso, né? Que os pais já, desde cedo, comecem a catequizar os seus filhos, né? Lutero tinha a ideia de que com 3, 4 anos a criança já deveria começar a memorizar os mandamentos, né? Olha só. E quando que nós fazemos isso hoje em dia, né? Então, o catecismo, ele deveria já ser ensinado, sim, em casa, né? Esse assunto de falar sobre mandamentos dentro de casa, a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco, pessoal. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui. Pastor Felipe, da comunidade São João, aqui de Santa Rosa, falando conosco sobre o ensino confirmatório, a confirmação. Esse período tão importante que as crianças, quando estão lá pelos seus 11, 12 anos, aqui na idade escolar é 5ª, 6ª série, e que tem plenas condições de conhecer os princípios bíblicos e as verdades a respeito de Deus e, sim, colocar ela em prática. Pastor Felipe, antes do intervalo, o pastor falou sobre ensinar as crianças os mandamentos com 3 anos de idade, porque já existe discernimento, com certeza a criança sabe quando a mãe diz, não faz isso. E ela depois, até a gente vê criança pequena aqui na escola, né, a partir dos 2 anos já está frequentando o nosso maternal, elas falam isso para os brinquedos, elas falam isso para os coleguinhas, elas mesmas conseguem impor certos limites e sabem o que não é viável, agradável dentro do ambiente onde elas estão. E por que os mandamentos não podem ser colocados lá logo no começo da infância? Os mandamentos, elas têm uma função primordial dentro de casa ainda? Os mandamentos, na visão cristã, eles devem guiar a vida em todos os sentidos, né? E embora às vezes a gente tenha assim aquele pensamento assim, porque ficar decorando as coisas, né? Ficar, enfim, estudando o catecismo, isso hoje em dia já não é assim, né? E tal. Em nome da modernidade, vamos mudar esse negócio, né? Mas você precisa também ter o direcionamento dentro daquilo que nós reconhecemos como a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, será que ela é ruim para nós? Né? Boa pergunta. Muito pelo contrário, a vontade de Deus é justamente para a gente ser mais feliz, para a gente ter mais direção nas tomadas de decisões, para a gente ter um pensamento melhor em relação à vida, né? Faça isso e viverá. Exatamente, né? Exatamente. É que a gente tem problema com não, né? Nós não gostamos de nos frustrar, né? Verdade. Não faça isso, não faça aquilo. Aí você falou da criança, né? Eu tenho um filho pequeno também. E a gente sabe que desde pequeno a gente tem problema com não, né? Só que a gente tem que olhar para os mandamentos de forma diferente, né? Por que Deus está me dizendo não faça isso, não faça aquilo, né? Se a gente pegar o 5º mandamento, Deus está me dizendo, olha, não mate o Alexandre, não mate o Felipe. Boa ideia, boa ideia. Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer, e olha, o 5º mandamento vai além, se você pensar mal do seu próximo, você já está pecando. Quem odeia o irmão é assassino. Se tiver alguém passando fome, você também é responsável.
Se tem alguém passando frio, necessidades, você é responsável pelo corpo também, pelo cuidado com o corpo do seu próximo. Então imagina se este mandamento fosse cumprido, apenas este, né? Como é que seria o mundo hoje, se a gente cumprisse apenas o 5º mandamento? Cumprido na totalidade, porque é divertido de ver as crianças quando elas estão no ensino confirmatório, a gente pergunta, qual desses mandamentos que vocês conseguem cumprir? É o 5º mandamento, é o primeiro, nunca matei ninguém, Exatamente. nem nada. Puxa vida. E Jesus dá essa profundidade na reflexão sobre os mandamentos no Sermão do Monte, né? É pensamentos, palavras, ações e até coisas que deixamos de fazer. Omissões. Então, assim, os mandamentos é a base, né? O catecismo, o livro do catecismo, ele é dividido em mais partes, né? Começa com os 10 mandamentos, depois a gente aprende também o credo apostólico, o Pai Nosso, a gente fala do sacramento do Santo Batismo, o ofício das chaves e a confissão de pecados, aí vem a questão da Santa Ceia, né? O sacramento do altar. E ainda Lutero escreveu orações e tábua dos deveres, que seria a tábua onde ele orienta os pais e até patrões, né? Filhos e funcionários. Ele fala disso também dentro do contexto da sua época, que a gente pode trazer para nós também. E a gente tem, assim, dentro do catecismo, a gente tem a visão bíblica, né? Alguns chamam o catecismo de pedra de amolar, né? Bem legal. E vem dentro daquilo que eu falei antes, sobre o batismo, né? Então, a partir da fé, nós temos o catecismo como uma pedra de amolar, onde nós vamos também nos moldando, nos afiando, né? Dentro do conhecimento bíblico para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus também espera colher frutos de nós, né? Da nossa fé, e nada melhor do que a partir da própria palavra de Deus a gente fazer a coisa acontecer, né? Se a gente se orienta pela palavra de Deus, a nossa vida vai ser sempre muito melhor, né? Tudo partindo de Cristo, né? Cristo que nos traz o perdão, Cristo que nos traz a transformação, a renovação, a nova vida. E a partir dali a gente busca viver, a gente tem assim como guia, né, os mandamentos, e tudo que gira em torno dele, né? E sempre de novo a gente volta à palavra, né? O catecismo, ele ecoa a própria palavra de Deus. Por isso que, por exemplo, se a gente aprende o catecismo ali em 2, 3 anos, a gente vai ter uma noção do que é a Bíblia como um todo, né? A criança no ensino confirmatório, ela não vai ler todas as páginas da Bíblia, mas por causa do catecismo, ela vai ter uma noção completa do que é a vontade de Deus, do que é a lei de Deus, do que é o pecado, né? Do que é a natureza humana e o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, né? A salvação que Ele nos dá. Estamos no período de Quaresma e eu acho que é um período onde a gente reflete muito isso, quem nós somos e quem Jesus é. Então, quando nós entendemos isso, quem eu sou e quem Cristo é, eu vou valorizar ainda mais o que Ele fez por mim. É uma falta de compreensão dentro da própria família, quando esse momento do ensino confirmatório não está sendo bem valorizado, né, qualificado, até para que o filho entenda que aquele momento é importante. O que pode acontecer muitas vezes é que não existe dentro de casa nenhum tipo de movimento feito que reflita aquilo que a criança aprende dentro do ensino confirmatório. Então ela vai lá, fala com o pastor algumas palavras, alguns termos, alguns elementos diferentes que ela não está habituada a escutar e não vai ouvir isso nunca mais, a não ser quando voltar lá na semana que vem. Ou vai ouvir apenas naqueles 2, 3 anos de ensino confirmatório. E que bom que conseguiram confirmar essa criança. Até tem aquela brincadeira que se diz que é acabar com os morcegos da torre da igreja, faz o ensino confirmatório que eles vão desaparecer. Tem uma explicação para isso, né? Tem uma explicação. Muitos jovens desaparecem da igreja porque a igreja não é encontrada dentro da casa deles. Não existe o culto doméstico, não existe um momento de devocional, não existe um incentivo para que eles possam continuar pensando igreja,
pensando Deus, pensando o que o catecismo ensina, que é, como foi falado, uma pedra de amolar no dia a dia. O culto doméstico, qual uma dica para que as pessoas possam ter esse momento assim de eco, como foi falado, né? O eco do ensino confirmatório dentro de casa? A vida cristã, ela é dentro desse entendimento onde nós somos morada, habitação do Espírito Santo. A igreja não é quatro paredes, a igreja sou eu, a igreja é você. E dentro de casa a gente também tem que ter essa consciência. A mãe é a igreja, o pai é a igreja, ou seja, é a morada de Deus. E se não há ali essa vivência, a gente tem um reflexo dentro da igreja instituição, né? Onde o jovem ele também encontra dificuldades de achar a igreja, né? Então, em primeiro lugar, ele tem que achar ela sim dentro do seu lar, né? E às vezes isso também é terceirizado para o pastor, né? Às vezes o pastor tem que apresentar a igreja para o jovem, para a criança. Para você ter uma ideia, isso se reflete no próprio ensino bíblico, né? Nós tivemos que colocar mais um ano antes do catecismo, né, de preparação, porque as crianças não sabiam mais nem quem era Moisés, por exemplo, quem é Adão, quem é Eva. As crianças não sabiam o básico sobre a Bíblia. É o ensino pré-confirmatório. Exatamente. Então a gente instituiu esse primeiro ano para que as crianças tenham uma base para depois aprender, né, o catecismo em si, a doutrina em si. Isso, né? Tem que vir de casa, né? Muitos podem até pensar, mas ele precisa aprender isso na escola bíblica. É claro que pode ser na escola bíblica, mas é o pai que traz a criança para a igreja. Isso. Bem cedo, em que ela acompanha essa rotina dentro da vivência da igreja, porque vai ser a vivência da casa dela. Isso. E que dá um resultado fantástico para nós. A gente tem aí, esse assunto, ele pode ser tema de um próximo momento, né, em que a gente traz uma continuação a respeito disso, ou vamos pontuar alguns mandamentos que são bem legais. O quinto mandamento aí daria um programa inteiro, né? Sim. E o pessoal de casa que tem dúvidas a respeito do ensino confirmatório, alguma coisa sobre a igreja, e o pastor Felipe, ele tem uma presença fixa, posso dizer, dentro desse nosso programa Pensando Família. Quando vocês aí de casa têm vontade de conhecer algum assunto, manda pergunta para nós, entre em contato comigo, o pastor Alexandre, ou com o pastor Felipe na comunidade de São João, e a gente vai trazer esse assunto aqui para vocês como se fosse um pequeno estudo bíblico, né? Um momento de conversa a respeito desses assuntos. Então, pastor Felipe, muito obrigado pela tua presença aqui, a disposição de ter vindo até o nosso estúdio. Legal trazer esse assunto assim, então, com essa autoridade, né, do conhecimento teológico e essa vivência da paróquia, mas o trabalho da escola também tem a ver muito, né, com levar a palavra de Deus, e o nosso programa tem essa pretensão também para os lares, né, o Pensando Família nos princípios cristãos e religiosos para cada um de vocês. Estou à disposição, conte comigo. Joia. Um abração para vocês, pessoal, e continuem conosco acompanhando a nossa programação e compartilhem aí nossos conteúdos. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.